Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Jornal Virou Notícia, nessa série de entrevistas que estamos realizando com os candidatos à Prefeitura de Santa Luzia. Embora algumas pessoas ainda perguntem, Ramon, tem eleição? Sim, teremos eleições suplementares marcadas, confirmadíssimas para o próximo dia 24. E hoje a nossa entrevistada é ela, Suzane Almada, a única mulher candidata a prefeita, e um detalhe, nem vice tem mulher nesse pleito agora. A falta das mulheres na política, né, gente? Uma coisa que a gente sempre cobra também. Já quero agradecer a Elza, está nos recebendo, agradecer a Suzane também. Suzane, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente que agradece o convite feito. Mandar um abraço para o Marcelo. Também tempos que eu não vi o Marcelo, eu vi o Marcelo só na internet, agora estou vendo ao vivo e em cores aqui. Registrar também a presença do Gleison Johnny, candidato a vice na chapa da Suzane, está aqui também acompanhando esta entrevista. Suzane, um momento para vocês, candidatos, se apresentarem ao público do Virou Notícia e nesse momento em que, agora sim, de fato, eleições marcadas, confirmadas e vocês, candidatos, já correndo literalmente atrás do voto, né? Exatamente. Então é um momento para você se apresentar ao público que nos acompanha. Então, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Virou Notícia. Mais uma vez agradecer ao Ramon o convite e parabenizá-lo aí por essa proposta, né, de fazer com que esse veículo esteja a serviço desse processo eleitoral, trazendo para todo mundo da cidade essa possibilidade de ouvir as propostas e conhecer um pouco mais de cada candidatura. O meu nome é Suzane Duarte Almada, eu sou natural de Belo Horizonte, mas cheguei aqui na cidade em 84, Ramon, quando a minha família veio morar no Palmital, que foi a nossa primeira casa própria, a gente morava de aluguel em BH. Eu sou formada em História, sou professora concursada, atualmente da Rede Municipal de BH, licenciada, sou mãe, fazendo mestrado em Educação, porque eu falo que eu estou vereadora e essa participação no espaço político é temporária. A minha profissão é professora educadora e eu prezo muito por isso. E atualmente no terceiro mandato enquanto vereadora aqui no município. Anteriormente, né, tive oportunidade de ter outras vivências em outros espaços políticos, né, através dos movimentos sociais, no espaço eclesial, onde a gente fez com outras pessoas muitos trabalhos com juventude, propostas de educação popular, pré-vestibular comunitário. É um pouco esse percurso que eu tenho aqui no município. Como é que você arruma tanto tempo para tudo isso aí? Conciliar isso tudo aí? A gente foi aprendendo a ter que dar conta de tudo, né? Desde adolescente, trabalhador, estudante, filha mais velha que já acaba acarretando uma responsabilidade maior com as nossas questões familiares. E assim foi pro resto da vida. Eu nunca consigo estar numa frente de trabalho somente, né? Fica multitarefa, né? Multitarefa. Talvez seja por isso essa falta de engajamento mais das mulheres na política, porque consome muito tempo, né? Tem um desgaste também, a exposição, a família acaba cobrando também. Você acredita que esse é um dos fatores que, por exemplo, num pleito que a gente está vivenciando na cidade, 6 candidatos, só você de mulher. O que você atribui à falta de mais mulheres na política? E é um desafio, né, Ramon? Quando a gente verifica os números aqui na cidade, tanto em termos populacionais como em termos eleitorais, nós somos maioria, nós mulheres. E ainda assim, a gente acaba evidenciando um número que está aí colocado no país. Apesar de a gente ser maioria da população, nós não somos nem 12% nos espaços de poder, ou seja, somos poucas que estamos no espaço legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público. Eu acho que tem muito isso, que é muito pesado, porque a mulher veio para o espaço público, mas as tarefas domésticas elas não foram devidamente divididas com os homens, seja os companheiros, os irmãos, os pais, a gente ainda tem que acumular, isso é muito cansativo. Pensando mais especificamente a questão eleitoral, é um desafio nos partidos também. Agora que a gente está tendo essa primeira experiência de uma reserva de financiamento público voltado para as mulheres, o financiamento nas campanhas sempre priorizou as candidaturas masculinas e aí é claro que isso também interfere. E aí é uma mudança de uma organização social que é de séculos. A mulher foi reservado somente o espaço doméstico, ao homem o espaço público. Então vir para esse lugar ainda é um desafio, é isso que você diz, um nível de exposição, a nossa família fica também muito vulnerável.
Tem que ter muita força de Tem que ter vontade, muita força de gostar vontade. muito de fazer política, né, Suzana? Verdade. E um outro detalhe, né? Embora as mulheres hoje já exerçam até as mesmas profissões que nós homens, ainda recebem menos do que é uma outra discrepância também. Mas por ser mulher, por estar nesse seu terceiro mandato, quando é que você falou assim, peraí, vai ter eleição, deixa eu colocar meu nome. Por que ser candidata e por que ser prefeita de Santa Luzia? Então, dentro do partido e mais do que isso, né? Na interlocução com vários grupos e setores aqui na cidade, é uma ideia que vem sendo suscitada já em outros momentos. Em outros momentos não foi possível, porque o partido acabou fazendo outras opções, né? E aí a gente acabou sendo surpreendido por esse momento tão conturbado depois de 2016, a gente considerava uma eleição somente em 2020. Não teve um sossego na política de lá pra cá, Nada. Então é claro que junto com aqueles e aquelas que me apoiam há muito tempo, que acreditam nesse trabalho que a gente tem feito, a gente começou mesmo a suscitar, a pensar, a considerar essa possibilidade. A gente tem buscado da melhor forma possível contribuir no espaço legislativo, dentro do que é a função do vereador, e esse acúmulo foi também nos trazendo esse horizonte. Olha, quem sabe então agora contribuir num lugar diferenciado, que tem outras possibilidades. O legislativo acaba tendo uma série de limitações e de fazer essa experiência. Então isso foi sendo amadurecido. A gente, claro, como as outras candidaturas, já pensando que ia para um pleito desde o início do ano, desde a primeira data que foi divulgada, e de lá para cá a gente só foi mesmo amadurecendo mais essa proposta, essa caminhada com o nosso vice Gleison, que já desde o início do ano a gente firmou essa parceria, e aí nós mantivemos o diálogo com vários segmentos, com uma construção das nossas propostas para a administração construída com vários segmentos, né? Então a gente deu essa continuidade, enfim, chegando aqui para essa data que foi marcada para o dia 24 de junho. Vencendo as eleições no dia 24, Suzane Almada, Gleison Johnny, vocês acreditam que nesse curto espaço de tempo, porque serão só 2 anos, né? Dá para deixar um legado, dá para ter ideia do como poderiam encontrar a máquina pública? Vocês já sentaram, pensaram nisso também? O que vocês imaginam? Olha, vencemos a eleição, que legado a gente vai deixar nesse governo, até para pleitear uma reeleição? Ramon, e todo mundo que está nos acompanhando, a gente teve um cuidado, eu falo assim, quando eu estou dizendo a gente, eu, Gleison e as pessoas que estão aí conosco nessa construção, nós tivemos um cuidado de pensar em propostas que são possíveis de serem executadas em 2 anos, considerando esse limite. E mesmo na interlocução com nossos eleitores, a gente tem dito isso, olha, a gente está falando aqui de uma proposta que tem que caber em 2 anos, né? E aí a gente acredita que tem umas questões que são urgentes, para lá de urgentes, né? Mas que são possíveis de já começar e consolidá-las nesses 2 anos. Eu não sei se eu posso já exemplificar aqui. Você vai exemplificar já. Então, mas a gente tem essa confiança, que é possível sim deixar algo pavimentado. Nesse planejamento a curto prazo isso. E depois sim deixar... Considerando, claro, a questão orçamentária, a questão legal, as condições políticas, porque o executivo ele não caminha sem estar aí numa parceria ou num diálogo com o legislativo sim. E com os outros segmentos da cidade. Então, considerando todas essas variáveis, a gente acredita sim que é possível pensar em propostas que têm um impacto muito positivo e estruturador do município nesses 2 anos. Já de imediato. Para chegar lá é preciso ter a confiança do eleitor. Uhum. A gente tem andado aí pelas ruas e muita gente, como eu disse logo na abertura aqui, hoje Ramon, vai ter eleição mesmo? Sim, vai ter eleição. A gente percebe ainda, Suzane, um número muito expressivo de eleitores com dúvida, uhum. Indecisos. Uhum. Como conquistar a confiança desse eleitor para que ele de fato saia de casa dia 24, vai lá e vote em você e no Gleison? É claro que uma coisa que para todos nós que estamos aí nesse processo é dar conta de um processo eleitoral em tempo recorde. Então, assim, como que a gente apresenta essas propostas. Eu acho que, então, primeira coisa, garantir essa credibilidade, essa adesão, nos faz ter a seguinte preocupação. Essa fala ela tem que ser
muito próxima do que as pessoas estão vivendo, ela tem que passar a confiança, ela tem que demonstrar essa possibilidade de realização a curto prazo, porque eu acho assim, elencar os problemas da cidade, todo mundo já sabe quais são. Então, se as pessoas querem saber, não, qual a resposta? E eu acho muito legal nesse processo, Ramon, apesar de ser muito rápido, é que muita gente, seja pessoalmente, no contato direto, ou pelas redes sociais, tem cobrado e procurado saber qual é o seu plano de governo, qual é a sua proposta. Isso, para mim, é algo de esperançoso. Está mudando aí a visão que as pessoas têm da política. É claro que, infelizmente, tem aqueles que vão te perguntar quanto você está pagando para colocar o Citru, né? Que essa cultura política. Mas o adesivo, né, gente? Que é um adesivo que fica lá atrás no carro lá. Tá pagando quanto? Tá dando gasolina? Tá dando gasolina, né? Tá dando coisa para balançar a bandeira? Não, mas eu contrapondo essa realidade, muita gente preocupada, senão eu quero saber qual é a proposta. Acho que isso está sendo um diferencial também, mais acentuado, eu percebo isso de uma forma mais essa preocupação em saber, não, a Suzane é candidata, deixa eu ver quais são as propostas. Até pegando esse gancho, alguém perguntou ali, eu vi agora há pouco, proposta para educação a curto prazo é possível e qual? Perguntaram ali. Se você já quiser, no plano de governo, quais as propostas que você destacaria aqui na área da saúde, educação, segurança pública, enfim. Na educação, algumas coisas até estão em andamento, mas estão paradas. A gente precisa de valorizar o profissional da educação. Então, eu estou falando dos professores, quem está na biblioteca, quem está lá na cantina. Então, fazer um plano, né, de carreiras e cargos e salários, fazer essa revisão com a categoria e imediatamente realizar o concurso público. Eu acho que isso a gente tem um ganho em qualidade e uma continuidade da política de educação. Ampliar as vagas na educação infantil, porque essa é a tarefa do município, né? É tarefa do município. Tem uma questão que ela é muito acentuada, Ramon, na sede. Não estou dizendo que não aconteça no distrito, mas eu percebo que ela é muito mais grave na sede, que é a oferta do ensino médio. Não é, né, responsabilidade imediata do ente municipal, é do Estado. Mas o que o município já pode fazer para colaborar? Pensar junto com a rede estadual de educação, a possibilidade, mais do que pensar, estabelecer, né, com prioridade que as escolas municipais, em lugares onde isso é mais crítico, por exemplo, na região do Bonanza, do Céu Americano, que tem um déficit assim, enorme, o pessoal vem todo estudar na região do GTECO, o professor Domingos Ornelas, etc. Então, de pensar em anexos, né, das escolas estaduais. Ceder aquela escola para que tenha aula à noite. É uma resposta imediata, é a melhor? Não, claro que a gente quer prédio, né, voltado para o ensino médio, construído naquela localidade, mas considerando 2 anos, simultaneamente a um acordo, a uma parceria construída com o governo do estado, abrir espaço nas escolas da rede municipal para os anexos funcionarem. Eu percebo que isso é uma resposta mais imediata para a região, principalmente da sede. Pensando assim na educação, são algumas das questões que a gente está colocando no nosso plano de governo. Foi o Edu Moreira que perguntou, ele colocou lá assim, fui eu que perguntei. Muito obrigado, viu, Edu, pela sua participação aí. Uma outra questão, se quiser voltar depois na saúde, a gente, na educação, a gente volta. Júnior Mendes, você vai reabrir o hospital? Toda a campanha eleitoral, todos os candidatos falam, nós vamos reabrir o São João de Deus. E eu, crítico que sou à Irmandade, sempre coloco isso aqui. Não é possível reabrir o São João de Deus se a Irmandade também não for maleável, não estiver disposta a abrir de fato, falar, olha, vai ter um conselho gestor sobre os olhares da Irmandade. São João de Deus, o que você pensa, o que é possível fazer? Ramon, a gente está acompanhando esse imbróglio, essa confusão desde a gestão do Calixto, né? Há muito tempo muito já. tempo já. E aí eu te falo o seguinte, as interlocuções que a gente vem fazendo com a Irmandade, desde ali daquele momento já não era mais o Calixto, era a Roseli, o Fernando, depois vem o Sandro, tem uma proposta que ela é possível, né, de uma reabertura gradual, começando pela maternidade. Então o que a gente colocou no nosso plano de governo é começar pela maternidade, porque potencializar os 2 pronto atendimentos que a gente já tem no município, o hospital municipal. Então, se a gente fizer isso, acho que a gente minimamente responde a demanda hospitalar, mas aí tem uma oferta que ela de fato não existe no município, que é a maternidade. Nós sabemos, né, desde 2013 não nasce luziense, isso tem sobrecarregado a rede em Belo Horizonte, porque outros municípios estão vivendo uma situação parecida com a nossa, e a gente está vendo
O Sofia fecha, não fecha, o Risoleta com dificuldade de atendimento, o Odilon Beres também. Então, Vespasiano, nascia muita gente também, lá, parece que fechou também, né? E considerando que a reabertura da maternidade aqui de São João de Deus, ela beneficia não só o município, mas ela tem um benefício regional, que vão considerar Jaboticatubas, aí pega a região Minas, mais próxima. Exato. Então seria começar com comprando o serviço do hospital, exato, reabrindo a maternidade. Seria passo a passo. Então, o primeiro passo seria reabrir a maternidade. Sempre lembrando, 2 anos. 2 anos. Né? O Léo Freitas fez uma pergunta ali, fala alguma coisa, alguma proposta para o esporte. Agradecer ao Léo Freitas. Hoje eu estou conseguindo pegar algumas perguntas ali, né? Aproveitar. Ramon, a gente até tem sido tema de debates na Câmara, você tem acompanhado essa questão de vinda de recurso federal e estadual, problemas aí de projeto da prefeitura não se adequar às questões legais. O dinheiro, o recurso vem e volta. Eu acho primeiro assim, não só no esporte, aprimorar isso, né? Porque não é possível a gente perder recursos por esses problemas. Agora, especificamente o esporte, tem uma possibilidade de financiamento que a gente tem que investir, que é o ICMS esportivo. Então, de encaminhar, implementar, mandar ver mesmo no tocante o funcionamento do Conselho Municipal de Esportes, o fundo, que são critérios, não são pressupostos aí que são exigidos para a gente poder receber o ICMS esportivo, que aí é uma forma de financiamento. A gente sabe que não tem recurso municipal, da arrecadação municipal para tudo, sempre considerando que o nosso orçamento, 2/3 do nosso orçamento municipal, ele depende dos repasses governamentais dos entes estadual e federal. Então, nós temos a gente fica muito refém disso. Então, é um caminho para a gente financiar as práticas esportivas que acontecem aqui no município já na marra, né? Tem tido aí já alguns avanços, mas a gente precisa aprimorar e garantir esse direito. A gente fala de esporte, imediatamente a gente já vem com cultura também, né? Tem aquela frase, esporte é cultura. Perguntaram também sobre a cultura, o que vocês já pensaram, o que vocês colocaram no plano de governo aí, como eu comentava isso, eu sempre cobro isso aqui no Virou Notícia, como nós temos pessoas talentosas em Santa Luzia nas mais diversas áreas. E ainda, infelizmente, no anonimato, por falta de incentivo, por falta de oportunidade, enfim. Como resgatar isso, como levantar mesmo a cultura de Santa Luzia. E é outra área que a gente tem perdido recurso. Também a gente tem o ICMS cultural. Imagina, Santa Luzia, que é uma cidade histórica, ela tem perdido na pontuação do ICMS cultural, que significa também redução do repasse. Então nós temos que aprimorar, e significa resolver questão de gestão, não tem outro caminho, né? De gente que conhece a política pública de cultura, né, para poder a gente resgatar essa pontuação. Outra questão que nós colocamos no plano, isso ouvindo muito quem é agente cultural, Ramon, é que nós temos um plano municipal de cultura que ele foi elaborado e aprovado na Câmara em 2013. Ele é um plano muito bom, o município de Santa Luzia foi pioneiro nessa elaboração, ele estabelece metas para as várias áreas, seja na preservação do patrimônio histórico, dos nossos prédios históricos, seja no apoio financeiro àqueles grupos que estão aí fazendo, realizando aí as várias expressões artísticas e culturais, do rock ao congado, do hip hop à capoeira. A gente então está dizendo que a gente vai implementar. É claro, nós temos um déficit que tem metas aí que ficaram para trás, a gente tem que colocar em dia. Também já está previsto no orçamento uma série de metas que estão lá no plano através de termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Por exemplo, a questão referente ao Mosteiro de Macaúbas está lá no plano e também é objeto de termo de ajustamento de conduta, e o Ministério Público fez questão no início do ano de cobrar e certificar se foi previsto no orçamento recurso para isso. Isso aconteceu. Então, assim, é por isso que eu estou falando da nossa preocupação em questões que são possíveis. Então, a gente tem tentado observar todos esses elementos aí que falam, é possível e a gente vai fazer. Quando a gente fala Santa Luzia, uma cidade histórica, né, a Ariadne está lá perguntando, para fomentar o turismo em Santa Luzia, talvez Santa Luzia seja a cidade histórica mais próxima de Belo Horizonte, vizinha da cidade administrativa. Como fomentar o turismo? Vocês pensaram em ocupação de espaços, essa questão da sede do distrito, fazer com que as praças sejam ocupadas? O que vocês pensaram nessa questão? Isso para nós também está colocado, sabe? Tem uma interface com a política de cultura, mas a gente sabe que a política
de turismo, ela tem um outro formato, ela tem ferramentas próprias, estratégias próprias, né? Então, muita gente tem mencionado essa questão da Fazenda Boa Esperança, por exemplo, né? A gente está discutindo a implementação do parque lá onde é a mata do Raul, e muita gente cobrando, não, vamos fazer isso também na Fazenda Boa Esperança, né? A gente até já tem algumas coisas que já estão mais organizadas ou mais avançadas, então a gente também está colocando isso como prioridade. E aí, casa com uma questão, Ramon e todo mundo que está nos ouvindo, que é o seguinte, todos nós sabemos e temos questionado essa vinda de forma desorganizada dos grandes empreendimentos e que vieram sem nenhuma medida de compensação. Sem então, contrapartida, sem né? Contrapartida. Pessoal, por exemplo, uma construtora chega aqui, consegue não sei quantos alvarás para tantas mil unidades habitacionais. Isso. Tudo bem, o município está cedendo o terreno. Em contrapartida, o que essa construtora vai deixar para o município? Vai construir escola, vai construir uma praça, vai construir um posto de saúde? Vale a pena a gente lembrar que nos últimos 3 anos foram concedidos mais de 500 alvarás para a construção de milhares de unidades habitacionais. Exatamente. Então essa preocupação engloba tudo, né? Saúde, mobilidade, total. Enfim. E aí, a gente, junto com o Ministério Público, está tendo agora que pensar, olha, então, os empreendimentos que já estão aqui, como que vão compensar os prejuízos que já estamos tendo ou que vamos ter? Então, e aí, por que eu estou falando que uma coisa é casada com a outra? A gente pode pensar em formas de compensação, por exemplo, que financie a potencialização da Fazenda Boa Esperança. Seria um caminho, assim, além, é claro, de pensar os recursos próprios, mas uma outra fonte de recursos poderia ser essa também. Porque eles vão ter que se haver com o legado ruim que a gente está ficando com ele, patrimônio negativo, né? Do ponto de vista do impacto ambiental, do ponto de vista aí do impacto na mobilidade urbana. Então, o lucro ficou só para as construtoras. Em Santa Luzia, os moradores com prejuízo. Nada contra quem vai morar e que já está, inclusive, morando nessas unidades habitacionais. Mas é preciso repensar essa questão. Por que você dá um espaço e não cobra nada em troca? Exatamente. Né? Então, a nossa Esse crescimento proposta, desordenado, né? Já pegando o gancho também, queria que você falasse sobre essas áreas, até colocar ali a questão, como é que você vai lidar com as questões das invasões, enfim, alguém perguntou isso ali. Aproveitar também que a gente está nesse tema. Tá. A gente está nesse tema, então o que eu falei anteriormente tem a ver com o que a gente tem discutido na Câmara, que é o estudo de impacto de vizinhança. Então, que é estabelecer, mais que de estabelecer, cobrar, controlar através desses critérios, tanto os empreendimentos que já estão, como aqueles que virão, né? Porque agora eu acho que a gente não pode mais ser irresponsável de deixar vir empreendimentos, e a gente está dizendo que nossa cidade vai ficar estagnada, não é isso. É dizer que os empreendimentos virão, contando que a gente leve em conta isso, o impacto ambiental, de vizinhança, quantas escolas a mais a gente tem que construir, pós-saúde, etc. A questão das ocupações irregulares, a gente tem agora também um outro instrumento que é importante, e o nosso compromisso, o nosso plano de governo está lá colocado, é fazer acontecer de fato, que é o Plano Municipal de Regularização Fundiária. Foi feito um levantamento de mais de 100 comunidades. E aí, claro, cada um tem uma sua especificidade, que aí, quando a gente fala de plano de regularização fundiária, significa as pessoas que estão morando ali ter direito à titularidade, ou seja, eu tenho o documento dessa casa, como proprietário dessa casa, né, desse imóvel, mas também significa, de novo, dependendo de cada comunidade, é preciso remoção, é preciso verificar se tem área de risco, ou é um pouco mais simples, é uma questão de garantir meio fio, água, luz, calçamento. Por isso que o plano municipal, ele dá as diretrizes gerais, mas cada comunidade dessa, né? Então, Vila Ferraz, Nova Esperança, Santa Rita, lá na região do Londrina, Nova Conquista, só para exemplificar algumas aí. Específicos, né? Chacriamento, Maquiné, cada comunidade dessa tem suas especificidades. Então, a gente tem. Só que assim, o plano foi aprovado, ótimo, já foi um avanço, mas a gente tem que estabelecer quais os bairros, quais comunidades serão inicialmente atendidas, em quais condições. Também ficou previsto no orçamento valores para iniciar esse processo aí de regularização fundiária. Então também pensar nesses 2 anos, quais as comunidades serão prioritárias, qual a capacidade orçamentária e técnica, porque, como eu disse, cada comunidade tem uma demanda, né, do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista de arquitetura e urbanismo, saneamento, enfim, para a gente estabelecer por onde nós vamos começar. O Gleison Johnny está ali atento, fala aí do Alô Saúde.
Então, é uma proposta também na área de saúde, uma reclamação que é geral, imagina, a gente não consegue avançar, né, Ramon, nisso, é as pessoas, e aí a gente quer destacar as pessoas idosas, já debilitadas do ponto de vista da saúde, terem que chegar de madrugada para conseguir uma vaga. Com tanta tecnologia, né, aí à disposição, o Alô Saúde exatamente pensa uma outra forma de agendamento para ter acesso às consultas lá na atenção básica. Não seguir, claro, tem algumas situações que as pessoas vão ter que se encaminhar mesmo, né, lá para o posto de saúde, mas de uma forma geral organizar esse processo das consultas através do telefone, né? Assim como seja já uma acontece. Consulta já agendada, Exato, sai de assim, casa saber na hora que vai ser atendido. Quantos serviços a gente já acessa dessa forma, né? Que é agendamento para emissão de carteira de identidade, os serviços no posto do INSS. Diz que é eleitor, né? Então, é claro, mesclar, talvez, porque dependendo do que você está demandando no posto, não dá para você ficar ali agendando, claro, né? A gente tem que ter esse olhar, mas de uma forma geral, organizar dessa forma, né, sabe? Para as pessoas não ficarem ali ao léu, né, sob principalmente chuva, idoso, frio. né? Contribuiu tanto para com esse país, né? E ainda tem que enfrentar fila de madrugada. Uhum. Suzana, a questão da mobilidade em Santa Luzia, a gente sabe que o trânsito aqui está um caos. E aí, quando a gente fala em trânsito, mobilidade, e é uma questão que eu sempre coloco aqui quando eu tenho a oportunidade de conversar com os candidatos. Nós temos em Santa Luzia a Rodap, que detém uma concessão pública, ou seja, o município concedeu à Rodap o direito dela explorar o transporte coletivo na cidade. A Rodap não poderia fazer o que ela quer, tem que ser atender aos anseios do município. Sim. O que vocês pensam sobre isso? É possível cobrar que a Rodap ofereça um serviço de melhor qualidade, acabar com esse monopólio, essa questão toda do transporte público em Santa Luzia? É bom sempre lembrar, porque às vezes as pessoas se confundem, que o município tem a governabilidade de estabelecer, né, a contratualização do transporte que é ofertado aqui dentro do município, para ficar mais simples. Tem gente que né? chama que é o verdinho, tem gente que fala que é o quê? Não é o circular, é o... É o que gira aqui, né, aqui dentro do município. Então, acho que de imediato... Urbano. Eu lembrei que é urbano. Urbano da minha época, lá no Moradoria ainda. A Elza lembra dessa época. Urbano. De imediato, é fazer valer o contrato, né, gente? Assim, no tocante à qualidade. O problema de horário que não é cumprido... reclamações de ônibus que chove mais dentro do que fora. Começar por aí. Agora, também colocar a possibilidade real de pensar um outro processo aí de escolha da empresa que vai prestar o serviço, né? Acho que no primeiro momento fazer valer esse contrato. E aí tem um instrumento que a gente tem que pensar, mais do que pensar, é nossa proposta de governo também, é o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Ramon e todo mundo que nos acompanha. A legislação nacional estabelece que para os municípios com porte como o nosso, a gente tem até abril de 2019 para fazer o Plano de Mobilidade Urbana. O Plano de Mobilidade Urbana, então, é um instrumento de gestão e de planejamento para pensar a mobilidade no seu todo, inclusive e com prioridade o formato que vai ser o serviço de transporte coletivo no município. Então isso vai ser feito junto com a comunidade. Como e quais metas, critérios para esse transporte coletivo, mas também pensar como que eu quero estabelecer a engenharia de trânsito no município, né? Então discussões assim dos nós, Rua do Comércio, Alvorada vai ser de mão única, né? Como é que fica o espaço para ciclovias? Como é que fica a questão da acessibilidade? O Gleison é um exemplo, né, de tantas outras famílias. Ele perdeu a mãe no ano passado, num acidente na Avenida Brasília, dentre outros motivos, porque a gente não tem um canteiro central decente, né, que permita a mobilidade de todas as pessoas. Imagina quem é cadeirante e o móvel daquele tamanho circulando na Avenida Brasília. Não comporta, né? Então, o Plano de Mobilidade Urbana, ele traz para nós essa organização técnica, né, do trânsito de uma forma geral. Ele é exigido que ele seja feito junto com a cidade, né, dos vários segmentos. E tem uma outra coisa. Se ano que vem a gente não fizer, a gente não vai poder mais buscar recursos junto ao governo federal, porque é uma exigência. Os municípios só vão poder ter financiamento para essa área de trânsito se tiver o plano. Assim como as várias políticas públicas, essa também. Então, eu acho que a gente já imediatamente pensar nesses nós da cidade, né? Porque tem coisa que não dá para esperar o plano acontecer, mas
já organizar para o plano ser elaborado junto com a cidade e pensar nessas situações todas que a gente reclama o tempo inteiro e a gente traz essa demanda o tempo inteiro para a Câmara Municipal. Ou seja, né, gente, tem muita coisa para fazer assim, ó, não é para amanhã, não é para ontem. Tem muita coisa para fazer. A gente está chegando já na reta final aqui. Você hoje está no Legislativo. Estando no Executivo, como é que você pretende ter essa interlocução, esse diálogo com o Legislativo? Perguntaram também agora há pouco ali, como é que se você já tem essa possibilidade de diálogo também na Assembleia, enfim, essa questão de recursos para Santa Luzia. Uma coisa é estar do lado de lá, como legisladora, fiscalizadora, e estando no Executivo. Como é que você pretende essa interlocução com a Câmara? É um grande desafio, né? Porque a gente aqui tem uma relação muito marcada por vícios, que eu acho que a gente tem que romper com isso. Então, assim, primeiro é falar que a gente vai encarar o Poder Legislativo de forma autônoma e com respeito. Muito respeito ao papel que o Poder Legislativo tem que exercer no município. Mas nós não vamos repetir as mesmas fórmulas de ter vereador literalmente debaixo do braço, sabe? Assim, a gente não quer ficar refém de chantagens, do balcão de negócio, toma lá da cá, até porque esses últimos acontecimentos políticos aqui no município, esses escândalos políticos, eles estão muito relacionados a essa forma um tanto complicada na relação do Executivo e o Legislativo, sabe? Dessa troca de favores, em que prioritariamente está se pensando em resolver as questões de grupos, essas questões empresariais. A máfia do lixo foi isso, né, Exato, Suzana? então não dá. O falecido arrumava lá, ó, você coloca um caminhão ali, vai prestar um serviço, em contrapartida você vota tudo que a gente manda para lá. Por isso, Ramon, que pensar em concurso público é importante, porque não dá mais para falar assim, olha, eu vou votar no seu projeto se você arrumar tantas vagas para mim. Não dá para o Executivo ficar nesse nível de relação com o Executivo. Quando a gente fala na transparência nos processos licitatórios, nas contratualizações, para também não ficar beneficiando o grupo A, B ou C. Então, assim, tem que ser da forma mais republicana, transparente possível. Então, a gente conseguir uma gestão moderna nesse sentido, de garantir a transparência, o acompanhamento ali, passo a passo do processo licitatório, da prestação de contas, juntamente com isso o concurso público, também se estabelece uma outra relação entre os dois poderes, sabe? E aí do Executivo, de fato, fazer seu papel e do Legislativo cumprir ao que veio, que é legislar, fiscalizar e vocalizar, ou seja, representar as vontades da população. Quando você fala em concurso público, me veio uma outra pergunta aqui. A questão de valorizar o servidor efetivo. O servidor efetivo lamenta muito que ele não é ouvido nos processos eleitorais. Os prefeitos que chegam na prefeitura não dão a devida atenção. E infelizmente a gente tem essa questão de os cargos comissionados são infinitamente maiores, até uma barganha, né? Os prefeitos têm, infelizmente no Brasil afora, tem essa questão. Vocês pensaram também em alguma coisa dessa valorização do servidor efetivo? Todas as categorias, elas têm apresentado para a gente essa demanda. Eu falei aqui, da revisão do plano de cargo, carreiras e salários dos educadores, da educação, mas isso é demanda e a gente está se comprometendo no nosso plano de governo com a área de saúde, administração geral, guarda municipal, não tem outro caminho. Só para exemplificar, a guarda municipal, a gente perdeu muitos profissionais porque nós não temos um plano atrativo. Essas pessoas foram fazendo outros concursos, buscando outras formas de trabalho, porque o nosso plano, aliás, a inexistência do plano não faz com que esse servidor permaneça. E aí você tem um problema para o servidor e tem um problema também na irregularidade da prestação de trabalho, na prestação de serviço para a cidade. Então, quando eu tenho um desfalque em várias áreas do serviço público, significa o quê? Uma prestação de serviço que não está sendo feita da forma adequada para a população. Não tem nada que segure ele para ele não prestar um outro concurso. A gente tem um exemplo aqui, um amigo nosso, vou até mandar um abraço aqui para o Gustavo. Gustavo foi guarda municipal por muito tempo e hoje passou no outro concurso, está servidor do Estado. E outra questão que o concurso público é importante para quem é servidor aqui no município, todo mundo apresenta isso para a gente, Esse tempo todo, enquanto vereador, foi uma demanda recorrente.
a viabilidade econômica do INPAS, que é o Instituto Municipal, né, de Previdência Social dos Servidores, ela está aí diretamente ligada à questão do concurso público. Porque eu preciso de servidores aí concursados para garantir, né, o valor da arrecadação por parte, né, tanto a patronal como a do servidor, para garantir a viabilidade econômica, senão vai quebrar também o INPAS, né? Sempre tem essa preocupação. Então, o concurso também tem esse resultado positivo, que é garantir a saúde econômica do Instituto de Previdência. Para encerrar aqui, sua produção está aqui. Fale sobre... Você foi a única candidata que abordou o tema da economia criativa no plano de governo. Ah, tá. Então, a gente tem buscado, né, assim, outras experiências, e é uma coisa que a gente está propondo, né, na nossa proposta aí de governo, é garantir um espaço para quem está produzindo aí, a partir das novas tecnologias, soluções para os problemas da cidade, né? Então, assim, as experiências das startups aí é muito interessante, Ramon, que tem um diálogo direto com a moçada, né, com a juventude, que tem esse trato com a tecnologia, né, com as mídias, de uma forma muito dinâmica. Aprende muito mais rápido, ensinam, né, a gente todo dia. Por exemplo, a proposta do Alô Saúde pode ser uma proposta de aplicativo criada, elaborada por uma startup dessa, sabe? Então, assim, enquanto poder público, estabelecer um espaço para que... uma incubadora mesmo, sim, né? Então, a gente tem achado isso interessante, a baixo custo. E quanta gente deve estar agora falando, poxa, eu posso ser útil nisso aí. Exatamente. Né? Tanta gente que está aí buscando essa oportunidade, porque não dá essa oportunidade, né? O Matheus falando que concurso, uma ótima pauta. Lene Rodrigues também, concurso já. Muita gente comentando aqui a questão do concurso. E para a gente encerrar aqui, o Léo Freitas, e a agricultura familiar? Também, a gente... Quem acompanha a gente no mandato, naquele momento da revisão do plano diretor, uma das coisas que a gente achou um absurdo foi uma proposta, ainda bem que ela não foi para frente, de acabar com a área rural de Santa Luzia. Né? Você acompanhou também, você lembra disso. Mas quando a gente está falando de agricultura familiar, a gente está falando então de oferecer a esse pequeno agricultor, né, na perspectiva aí da organização familiar, condições de dar vazão à sua produção, então de produzir, de dar vazão à sua produção. Aí é claro que casa com a proposta de feiras, quantas pessoas vão vender, né, a sua fruta, a sua produção em Belo Horizonte, porque a gente não tem vazão aqui. Até em relação, a gente não consegue cumprir nem aqueles 30% em relação à merenda escolar, que prioritariamente tem que fazer a aquisição do pequeno produtor. E também, Ramon, a gente está falando de uma proposta de agricultura urbana, que também tem uma interface. Em vários municípios isso tem crescido, né? Como que eu também incentivo a proposta da agricultura urbana, assim, ou seja, em vários espaços, não tão grandes, mas vários espaços verdes que ainda sobram no espaço urbano, dali também ser um espaço de produção, né, de incentivar também. Então, a gente tem como prioridade esse apoio ao pequeno produtor, aqueles e aquelas que ainda fazem uma produção na perspectiva de agricultura familiar, e aí a gente pode contar, né, com a Emater, que retornou aí para o município, né, mas não só a Emater, pensar também em outras redes de apoio para valorizar essa produção. Suzane, quero muito te agradecer e momento para você pedir o voto aí para aqueles indecisos e sabe que o Virou Notícia está sempre à sua disposição, sim, assim como todos os outros candidatos, e a gente já agradece antecipadamente mais uma vez a Elza, o Marcelo, o Gleison Johnny. Antes da gente despedir, vamos chamar o Gleison aqui também para ele dar um alô. Vem cá, Gleison, fica aqui, ó, ele passa aqui, Gleison, vamos ver se o homem dá conta de passar aqui atrás. Dá. Aí, ó. Esse é o Gleison Johnny, o vice da Suzane. Associações de Santa Luzia. Dessa vez, vocês não têm um representante de direito. Isso aí. Vamos lá. Esse é o Gleison Johnny, está ali atentamente acompanhando. Suzane, o espaço é seu. Olha, Santa Luzia, né, a gente passou por esse momento conturbado. Esperamos muito que esse processo eleitoral seja o momento de a gente escolher um outro projeto para a cidade. E independente do resultado, só o fato de ter uma nova eleição, acho que traz uma estabilidade política. Há muito tempo a gente aguardava, né, de começar um outro momento, né, de inaugurar um momento diferente de Santa Luzia. A gente não quer mais ser objeto de escândalos políticos, de escândalos vários que a gente assistiu nesses últimos tempos. Da nossa parte, o nosso compromisso com o bom uso respeitoso e justo do recurso público.
com a transparência e com uma administração pública voltada para a sua gente, para a nossa gente de Santa Luzia, e uma cidade que funcione. Eu acho que ninguém está querendo questões espetaculares, soluções mágicas. É uma construção que é com todo mundo, que é possível de acontecer, ninguém quer aqui mais mentira, e é esse o nosso compromisso. Com uma proposta de cidade que é possível acontecer nesses 2 anos, e a gente precisa muito desse seu apoio nesse nosso projeto. Então, dia 24 de junho, a gente está aí pedindo seu voto, de votar no 13, na Suzana e no Gleison Johnny, e numa proposta de cidade participativa, transparente e com bom uso do recurso público. Muito Porque bem. juntos somos mais fortes. Eu já não podia deixar de falar essa frase famosa aí, né? Pessoal, portanto, nós conversamos hoje com Suzane Almada, candidata à Prefeitura de Santa Luzia. A gente agradece mais uma vez. E o Virou Notícia continua ao longo dessa semana entrevistando os candidatos para esse pleito marcado para o próximo dia 24. Muito obrigado a todos que participaram. E eu vou me comprometer que as pessoas que fizeram perguntas e a gente não respondeu, não fez o registro, passar para a assessoria responder a cada um aí. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Esse é o Virou Notícia nas eleições 2018.